A graça e a paz, amados irmãos. Estou aqui trazendo hoje este vídeo sobre uma mensagem temática à família. Na realidade, tenho começado desde o dia 4 de maio a colocar mensagens no grupo da igreja. As três anteriores, 4, 11 e 18 de maio, coloquei em forma de áudio. Esta quero colocar em forma de vídeo, dando continuidade às mensagens. A mensagem está intitulada como Deus deixou conselho aos homens, baseada em Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao verso 21. Na realidade, no dia 18 eu comecei falando de Colossenses 3, verso 18, com o título da mensagem, Conselhos que Deus deixou às mulheres. O verso 19, hoje, Deus deixou conselho aos homens. Na próxima segunda, Deus deixou conselhos aos filhos, no verso 20, e o verso 21, Deus deixou conselho aos pais. Vamos orar para começar a nossa mensagem. Santo Deus, eterno Pai, glorioso Senhor Jesus, ó Deus, seja comigo na ministração da Tua palavra, para que possamos entender, Senhor, a Tua vontade para conosco em relação às duas instituições sagradas que o Senhor criou, a família e o casamento. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele deu algumas instruções à igreja de Colossos e no verso em questão, Colossenses capítulo 13, verso 19, eu intitulei a mensagem como Deus deixou conselhos aos homens. E quero começar essa mensagem, o nosso estudo de hoje, com uma pergunta às mulheres cristãs. Qual é o mais difícil? Ser submissa ou amar? Começo com essa pergunta porque na semana passada, exatamente no dia 18 de maio, segunda-feira passada, a mensagem foi intitulada Conselho de Deus que deixou às mulheres. E lá nós falamos muito sobre submissão e com certeza pode ser que alguma mulher cristã possa achar melhor amar do que ser submissa. E é o que nós vamos entender nesse estudo de hoje. A ordem que Deus deixou em Colossenses 3,19, ela vem em dobro em cima dos homens. Enquanto Colossenses 3,18 deixa a ordem de Deus às mulheres a ser submissa ao marido, a ordem que Deus deixou em Colossenses 3,19 para os homens são duas. Uma, vós maridos, amai vossas mulheres. A outra, não a trateis asperamente. O trato áspero, para que a gente possa entender no sentido humano, para saber exatamente o que Deus disse aqui aos homens, aos maridos, a não tratar as mulheres desta maneira, é um trato difícil, é um trato exatamente áspero, é um trato mau, grosseiro, desagradável. Então, veja o que diz Efésios 5,25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Pare e pense, você, amado homem cristão, e aproveitando as mulheres que a pergunta foram feita para elas. Como Cristo amou a igreja? Para que a gente possa entender esse amor de Jesus Cristo pela sua igreja, vamos fazer um relato sucinto da vida de Jesus. Ele começou seu ministério coletando trabalhadores para a sua seara para formar a igreja, a sua igreja. E o interessante é que essa coleta de trabalhadores, que ele chamou lá de pescadores de homens, está em Mateus capítulo 4, verso 17 ao verso 22. Após ele criar a sua igreja, coletar homens, criar a sua igreja, botar para trabalhar na sua seara, criar a igreja, ele inseriu esses homens na igreja, dando autoridade a eles para cuidar da igreja. Olha o que está em Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. A igreja é de Jesus, não é do pastor, não é daquele que funda a igreja. Ainda que não tenha um templo oficial, ou seja, na residência de uma pessoa, a igreja é de Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus está garantindo uma segurança espiritual a favor da igreja contra o inferno. O inferno não prevalecerá, não virá prejudicar exatamente a igreja de Cristo.
e dar-te-ei a chave do reino dos céus, que ligares aqui na terra, será ligado nos céus, porque desligares aqui na terra, será desligado nos céus. Aqui Jesus Cristo deu a autoridade ao homem para cuidar da igreja dele, protegendo contra todas as ciladas do inimigo e também dizendo o seguinte: o que ele ligar aqui na terra, em termos de bondade, trabalho, missão, ele estaria ligando com os céus. Em outras palavras, recebendo a bênção dos céus sobre o trabalho deste homem, do líder, sobre a igreja, sobre os servos. Porém, se ele não amar a igreja, se ele não cuidar da igreja de Cristo, se ele não ligar aqui na terra, conforme a vontade de Cristo, na sua igreja, ele estará desligando o trabalho dele com os céus. Em outras palavras, não receberá a bênção dos céus sobre a igreja. Continuando, Jesus diz assim, minha igreja. Esse termo interessante, minha igreja, porque denota uma atitude de Jesus para com a igreja, uma atitude de amor em primeiro lugar, e amor cobre tudo. Esse amor, a ponto de Jesus ir para a cruz do Calvário, mudo como ovelha que não pode falar, mudo como ovelha que vai para os tosqueadores. Olha o que diz Isaías 53, verso 7. Diz o seguinte: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca como um cordeiro. Ele foi levado ao matador, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ele foi como ovelha muda ao matadouro pela sua própria igreja, e essas pessoas que o perseguiram, ainda assim, ainda apesar da perseguição, poderia ser salvo pela atitude de renúncia de si próprio, do próprio Jesus, abdicou da sua própria vida em prol das pessoas, ele morreu para que as pessoas fossem salvas. E para a salvação só dependia de uma coisa: se arrepender e confiar em Jesus. Mateus 16, 19 diz assim: que ligados aqui na terra será desligados nos céus. Esse termo para com a igreja, traduzindo para a vida conjugal, sobre o que o marido tem que fazer com a sua esposa, em outras palavras, quer dizer o seguinte: se o marido tratar a sua esposa aqui com amor, com delicadeza, com bons tratos, ele está ligando esse amor dele, conjugal, com os céus. Estará recebendo dos céus, descendo sobre a vida conjugal, sobre o líder, no caso o sacerdote, lá o marido, e sobre toda a família, a bênção dos céus. Porém, se o trato dele para com a sua esposa não condiz com a vontade de Deus, ali com a sua esposa, ali na sua família, ele está cancelando toda a ligação, toda a bênção dos céus sobre ele. Porque ele é o líder sacerdote da sua casa, ele é marido da esposa que Deus deu a ele está cuidando não só da instituição chamada casamento, como da instituição chamada família. Ele é o responsável pelas duas instituições que o próprio Deus criou. Comparando esse amor do homem pela esposa ao amor do homem por si mesmo, Efésios 5:28 nos diz o seguinte: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Verso 29 ainda diz assim: pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes nutre e preza, como também Cristo fez pela sua igreja. Olha só o trabalho, a missão, a responsabilidade, a ordem de Deus do homem pela sua mulher, pela sua esposa, pela sua família. Se ele não tem coragem de maltratar o seu próprio corpo, e ele vai maltratar a sua esposa, estará maltratando exatamente a si mesmo. Se ele não se maltrata, ele não maltrataria a sua esposa. O verso 30 diz algo mais interessante, diz assim: é porque somos membros do corpo de Cristo. Se o marido maltrata a esposa, estará maltratando o próprio Cristo, sendo que ela pertence ao corpo de Cristo tanto quanto o marido pertence a Cristo, faz parte do corpo de Cristo. E aqui eu quero voltar a Efésios 5:25 para falar algo bem interessante. Lembra que Efésios 5:25 fala: o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? O Jesus Cristo, ele é a própria palavra, ele é o verbo encarnado
João capítulo 1, verso 1, ele é a própria palavra de Deus, 1 João capítulo 1, verso 1. E ele, sendo a própria palavra, morrendo pela sua própria igreja, ele deixou a própria palavra para santificar a sua igreja. Olha o que diz Efésios 5, 26. A fim de santificá-la, tendo purificado com a lavagem da água. Assim o marido cristão tem que fazer para com a sua esposa. Para ajudar na santificação da sua esposa através do culto doméstico, meditando na palavra, no estudo da palavra, Salmo 1, Salmo 1, versículo 2 diz isso, medita na palavra de noite. O marido tem a responsabilidade como sacerdote do lar, estudar a palavra junto com a esposa, ajudando na santificação da própria esposa e inclusive também da família. Efésios 5, 27 tem o objetivo desse trato do homem para com a esposa, assim como Jesus para com a sua igreja, diz assim, apresentando sem mácula, sem ruga, nem alguma outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível como Cristo quer para a sua igreja. O homem, o marido, vai prestar conta do que Deus entregou nas mãos dele. Essa mulher que também Deus deu como coroa, tirou da sua costela, podemos entender isso espiritualmente, porque a primeira mulher foi tirada literalmente da costela de Adão. Então, o homem tem essa responsabilidade e ele aqui, exatamente no verso 27, tem que apresentar essa esposa exatamente sem mácula, sem ruga. Quando nós causamos uma mágoa na esposa, ela envelhece, ela entristece. A tristeza, ela é interior, mas se mostra exteriormente através da face. O verso 31, Paulo fecha o estudo em Colossos, mas citando Efésios 5, 21, ele fala o seguinte: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu quero trazer aqui uma coisa que talvez os amados irmãos não tenham prestado atenção. Existe algo chamado lei da repetição. A lei da repetição quer dizer o seguinte: quando um determinado trecho bíblico se repete na Bíblia, no decorrer da Bíblia, em vários momentos, em livros diferentes, com personagens diferentes, tem uma importância muito grande para Deus. E se tem importância para Deus, deve ter importância para o servo dele, exatamente para o homem. Essa passagem de Efésios 5:31, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, se repete 5 vezes. 5 vezes na Bíblia. Vamos ver essa lei da repetição, em que parte da Bíblia se repete. A primeira vez, ela está em Gênesis capítulo 12, verso 24, exatamente quando Deus resolve criar tudo, inclusive as 2 instituições sagradas, casamento e família. Lá ele cria exatamente o ser humano, faz imagem e semelhança tua, Gênesis 1, 26. Ele dá a mulher como companheira idônea ao homem, Gênesis capítulo 12, verso 18. Realiza o casamento, Gênesis 12, 24. E daí constitui a família e o casamento, que estão entrelaçados. A segunda e a terceira vez em que esse trecho bíblico de Efésios 5:31 e Gênesis 2, 24 se repete está em Mateus capítulo 19, verso 5 e Marcos capítulo 10, verso 7. Essas 2 passagens estão dentro de um contexto maior, quando Jesus está instruindo o povo e os discípulos sobre exatamente o divórcio. Deus odeia o divórcio. Jesus Cristo estava ensinando que o homem não pode fazer com a mulher o que ele bem quer, mandar embora por qualquer besteira, por banalidades. Se você, amado irmão, em Cristo Jesus, é casado, faça uma pergunta a si próprio: o seu casamento foi feito no Senhor? Você convidou Jesus Cristo para fazer parte de seu casamento? Se sim, olha o que diz exatamente Mateus 19, verso 6 e Marcos capítulo 10, verso 9. Diz o seguinte: assim já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, é a parte interessante, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você, marido cristão, eu, marido cristão, não temos autoridade para separar aquilo que Deus ajuntou. A 4ª vez está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16.
Aqui no contexto, Paulo está falando sobre exatamente o corpo cristão. O corpo do homem, o corpo da mulher são santos. Esse trecho faz parte de uma perícope de versículo 12 ao versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 6. E aqui Paulo fala sobre o corpo do ser humano cristão, que não pode se misturar com a prostituição. O verso 15 e 16 diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Aqui, o marido cristão não pode se unir a uma meretriz, ele pode se unir à sua esposa. Assim como uma esposa não pode se unir a um homem que não seja o seu próprio esposo. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 12, fala algo interessante. Deus deu o homem à mulher e a mulher ao homem para evitarem a prostituição. Olha o que diz algo mais interessante pelo fato de não podermos nos unir à prostituição. O verso 19 de 1 Coríntios, capítulo 6, nos diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. O nosso corpo, o seu corpo, habita a terceira pessoa da Trindade. E essa terceira pessoa da Trindade foi habitar no nosso corpo, porque Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele clamou ao Pai. Em sofrimento, ele clamou ao Pai pedindo para que fosse mandado um consolador, um outro consolador, que ficasse conosco e nunca mais se apartasse até a chegada de Jesus, até a volta e o retorno de Jesus. Então, a terceira pessoa da Trindade habita em nós. Como poderíamos nós, com a terceira pessoa da Trindade, não estamos mais sozinhos, não somos de nós mesmos, como diz o texto, nos unirmos à prostituição, a uma meretriz? A quinta e última vez está exatamente em Efésios 5:31, texto que foi lido. E aqui Paulo está instruindo a igreja e fortalecendo a fé dos irmãos em relação a vários assuntos cristãos, principalmente o que se diz respeito à família e ao casamento. A responsabilidade do homem no amor à sua esposa está em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que diz assim: igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O homem, ele é herdeiro das petições, das orações dele, da esposa a Deus. Ele faz parte, ele consagra a sua esposa e a si próprio a Deus no culto doméstico, abençoando o seu casamento. E aqui o homem tem que entender que ela é vaso mais frágil. Em Efésios capítulo 5, verso 33, Paulo termina o conselho à família dizendo aos cônjuges: todavia, vocês, homens, cada homem, ame a sua própria mulher, e cada mulher reverencie o seu marido. Agora vamos entender qual é, o que pesa sobre o homem nessa ordem de amar a sua esposa. O que Deus quis dizer com relação ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Olha, vamos lá, são 8. Primeiro, o homem não pode tratar a sua esposa asperamente. Segundo, o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Terceiro, o homem tem que ligar o amor dele, do casal, na sua família, com os céus, para receber a bênção de Deus. O homem tem que entender que a esposa faz parte do corpo de Cristo, não pode ser maltratada. O homem tem que amar a sua esposa como sendo ela o seu próprio corpo. Já que ele não maltratou o seu próprio corpo, não pode maltratar a sua esposa. O homem tem que ajudar a esposa na santificação dela, através do estudo, no culto doméstico. O homem tem que honrar a sua esposa como vaso mais frágil. Lá ele é herdeiro de todas as petições dela a Deus.
Quando a mulher está orando, um dos pedidos com certeza que ela faz a Deus é sobre o marido. O homem, para finalizar, o homem tem que cuidar da sua esposa, porque ele é herdeiro das petições, das bênçãos de Deus, do clamor que muitas mulheres esposas santas fazem em prol da sua família, em prol do seu marido. Então, para finalizar, eu quero voltar a pergunta às esposas, às mulheres cristãs, casadas e as que pretendem casar também. Lembra da pergunta no início? Eu vou repetir. Qual é o mais difícil? É ser submisso ou amar? Pense um pouco. Vamos orar? Pai Santo e eterno e glorioso Deus, obrigado por teu amor, misericórdia, Pai de bondade, pelo ensino da tua palavra e entender, Senhor meu Deus, que a missão do homem de amar, ela supera a missão da mulher de ser submissa. Oh Deus, mas os dois, em conjunto, estão cuidando das duas instituições sagradas do Senhor, o casamento e a família. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.